Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Marques Copler Ensinando Musicalmente. Somos um curso de música aqui no Rio de Janeiro. Se você não conhece ainda o nosso trabalho, o nosso canal, dê uma olhada, temos vários vídeos falando sobre a importância da educação musical no desenvolvimento do ser humano. Eu sou Isabel Marques, professora de música e pianista. Hoje nós vamos falar sobre um concurso que as inscrições vão estar abertas a partir da segunda-feira, dia 23 de janeiro, concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, para sargento músico. Então, se você é músico e atende aí aos requisitos mínimos, você pode estar se inscrevendo a partir de segunda-feira, dia 23, nesse concurso. Vamos falar um pouquinho sobre o edital, lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso, se inscreva, deixe o seu like se você gostar do vídeo e ative o sininho para receber as notificações, porque nós teremos de agora, de janeiro até abril, vídeos falando sobre conteúdos que vão estar presentes nesse concurso. Então, se você também gosta de teoria musical, independente se vai fazer o concurso ou não, também esse é um espaço para você se desenvolver e interagir com a gente. Então, vamos lá, eu vou passando para vocês algumas informações, as principais informações a respeito do concurso dos bombeiros, e vocês vão terem na descrição aí um link para vocês baixarem o edital completo e aí vocês vão ter lá todas as informações. Mas eu quis agregar aqui algumas das principais informações caso você se interesse em fazer o concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, sargento músico, 130 vagas, vaga pra caramba, né? Nós sabemos que as pessoas que têm a música como profissão não são tantas assim, então 130 vagas é um número relativamente expressivo. Vamos lá, 130 vagas para o cargo de terceiro sargento, para a qualificação de bombeiro militar particular, ou seja, músico, de escolaridade de nível médio, e essas vagas estão distribuídas dessa maneira que está aparecendo aí para vocês. 22 vagas para clarinetista, sendo 4 vagas reservadas para negros e indígenas e vagas reservadas hipossuficiente 2, tá? Eu vou estar lendo o número total sempre de vagas. Flautista, 5, né, para flauta transversa. Flautinista, 2 vagas, né, para quem toca o flautim. Saxofonista, 5. Fagotista, 2. Oboísta, 3. Trompetista, 8 vagas. 9 vagas para trombone, trombonistas. Bombardinos, 4 vagas. 5 vagas para tuba, 8 para trompa. 6 vagas para o contrabaixo. Percussionista, 8 vagas. 1 vaga para pianista, violinista 24 vagas, para viola 10 vagas e violoncelo 8 vagas. Eu considero esse número, né, de 130 um número bastante expressivo. Então, se você aí tem o desejo de se tornar um músico militar, essa é a sua chance, né, principalmente se você tem aí abaixo dos 32 anos, é a sua chance, né, de conseguir realizar aí o seu sonho de se tornar um músico militar, garantindo aí o seu futuro, né, é uma carreira totalmente segura, né, onde você vai estar exercendo aquilo que você gosta de fazer, que é trabalhar com música. Vamos falar sobre as remunerações, tá? Então, a remuneração mensal bruta, soldo mais gratificações adicionais, R$ 5.056,46 no cargo de terceiro sargento bombeiro militar. Vamos para os requisitos, parte super importante para você saber se você atende aí aos requisitos básicos, tá? Ter sido aprovado e classificado no concurso público, ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, está amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, possuir a idade mínima de 18 anos no momento da nomeação. Então, se você está perto de fazer os 18, pode se inscrever
até o momento da nomeação, você precisa ter os 18 anos completos. Possuir até 32 anos de idade no dia de abertura das inscrições, tá? Então fiquem atentos a essa questão das idades, né? Porque às vezes causa algum problema essa questão da idade. Então você precisa ter 32 anos de idade no dia da abertura das inscrições até 32 anos. Fases do concurso, tá? Parte importantíssima que todo mundo quer saber. Primeira fase é a fase de prova de conhecimentos de caráter classificatório e eliminatório, de responsabilidade do IUDS, a banca. Segunda fase, exames específicos de caráter eliminatório ou classificatório e de responsabilidade da banca e do CBMERGE. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles de maneira assim bem rápida. Vocês lembrando que podem fazer o download do edital completo aqui no link, vai estar aparecendo na descrição. Você pode clicar lá e ter, né, esse PDF para você poder ter acesso a todas as informações nos mínimos detalhes, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouco também, antes de nós entrarmos aí para essas questões da fase do concurso, dessa segunda fase, nós vamos falar um pouco sobre a nossa experiência como professor de educação musical. Eu sou Isabel, trabalho em academia aqui no Rio de Janeiro de música, sou pianista e professora de teoria e leitura musical há aproximadamente 7 anos. Então eu sugiro que você conheça um pouco do meu trabalho, dê uma olhada aqui nos nossos vídeos, nós somos Marques Coppel ensinando musicalmente, tá? Então nós temos aí autoridade, experiência no assunto quando falamos sobre teoria musical, tá bom? Vocês vão ver ali, nós vamos falar sobre a bibliografia, vamos falar um pouco sobre o conteúdo, né, os assuntos que vão ser pedidos na prova. Então, vocês fiquem atentos porque ao longo desses 3 meses, nós vamos estar colocando aí frequentemente esses assuntos todos que estarão na prova, tá? Então, é uma oportunidade de você está aí se preparando para esse concurso de maneira geral. Para você que gosta de teoria musical, estuda leitura musical, também é uma oportunidade de você tirar suas dúvidas aqui e crescer em termos de conhecimento musical conosco. Já preparei alunos para provas práticas, tá? E você pode, através aqui dos nossos vídeos, crescer bastante, porque nosso intuito é estar trazendo sempre o conteúdo que visa o crescimento, o aperfeiçoamento e a capacitação, tá? De músicos, tanto a nível médio, a nível técnico e também para professores de educação musical, professores de musicalização infantil. Então vamos lá. Vamos falar sobre essas fases do concurso, né? Esses inscritos serão submetidos a teste de aptidão física de caráter eliminatório, né? Por se tratar de militar, todos sabem que qualquer prova militar existe o TAF, né? O teste de aptidão física de caráter eliminatório. Então você vai ter lá no edital, vai estar bem discriminado tudo que, todas as fases do teste de aptidão física, o que pede, tá? Se eu não me engano, é corrida, natação, aqui no caso dos bombeiros, né? Corrida, natação, abdominal e barra. Mas tem lá, para mulher, para homem, tem uma diferenciação, mas lá no edital vocês conseguem ver isso tudo aí em detalhes, tá bom? Então, teste de aptidão física de caráter eliminatório, ou seja, não passou, você tem que fazer o mínimo, né? Tá lá tudo no edital, você vai ter que atingir aquele mínimo, né? Se for corrida, X metros que você vai correr, X metros você vai nadar, tá tudo discriminado lá no edital e é de caráter eliminatório. Vamos falar sobre teste de habilidades específicas, o THE, né? Todos sabemos que quando fazemos qualquer prova para música, nós somos submetidos a um teste de habilidade específica, tá? De caráter eliminatório ou de caráter eliminatório e classificatório, tá? Para cada
instrumento vai ter lá o seu conteúdo programático, né, determinado, né? Nós vamos também estar falando ao longo também dos nossos vídeos aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco falando sobre a prova para pianista, que é a minha área, né, específica. Então eu vou estar postando vídeos aqui de teoria, que serve para essas 130 vagas, para interessados nessas 130 vagas, mas também quero beneficiar esses colegas de profissão, os meus queridos pianistas. Eu vou estar falando em algum vídeo um pouco, né, de tentar ajudar de alguma maneira, né, aqueles que vão serem submetidos à prova de piano, específica de piano, tá? Mas esse THE, nós vamos falar sobre isso, eu vou mostrar o conteúdo programático para vocês, mas ele vai constar de prova escrita, de teoria musical, mas também de uma prova prática, né, para o instrumento que você está concorrendo, seu instrumento específico. Além do TAF, além do THE, também um exame de saúde, tá? Um exame médico de caráter eliminatório. Então você precisa ler também o edital, porque lá vai estar tudo que é permitido, tá? Vai todas as informações em relação a essa parte médica, do que é permitido, do que é proibido, tá bom? E exame documental de caráter eliminatório. Então são essas fases do concurso. Todo militar sabe que é uma área que você te garante estabilidade, mas são muitas as exigências e você deve saber, deve ter conhecimento disso, tá bom? Então, essas são as fases do concurso público e aí você vai passando por cada uma delas, né? Então, você vai ter aí prova física, que envolve natação, corrida, dá tempo de você se preparar, são 3 meses, né? Se você tiver aí alguma área que seja mais vulnerável, eu não sou bom em natação, ou eu não sou bom em corrida, 3 meses é um tempo razoável, se você tiver focado, né? Você vai procurar aí ou uma academia, ou um professor de educação física, um treinador, né? Para poder te preparar para você correr aquele mínimo que eles pedem para fazer o abdominal, ou a barra, ou a flexão em barra, dependendo aí do tipo, se for mulher, se for homem, tá? E a questão da natação também, se você já sabe nadar, maravilha. Se não, 3 meses sendo focado ali, né? É possível que você consiga, porque o que se pede não é nada tão profissional assim, é o mínimo. Então, foca nessa questão da aptidão física, porque você pode ter todos os outros requisitos, mas você sabe que prova militar, se você não atender aos requisitos do teste de aptidão física, você é reprovado. Então, teste de aptidão física, THE, precisa estar bem preparado do ponto de vista de teoria musical, do ponto de vista de história da música e também do seu instrumento. Você vai ter lá as peças específicas que você tem que tocar. Então, se você é interessado, já pega esse edital, já leia tudo que é cobrado. As peças são específicas, tá? No caso, estou falando aqui, a exemplo do piano, você tem lá as 2 peças que são pedidas, tá? Uma prova razoavelmente tranquila, fácil, porque são apenas 2 peças pianísticas, né, do repertório que o pianista estuda ao longo do tempo. Então são 2 peças, se eu não me engano, uma é até de Chopin, ou as 2 de Chopin, mas está lá, tudo, para cada instrumento tem o seu conteúdo, tem as peças específicas, os estudos, né? Então não é nada assim muito além do nada, muito surreal, mas precisa de estudo. Você tem que estar numa constante preparação, né? Você quer fazer essa prova, naturalmente você já toca, você já leu várias peças, você já faz um programa, né, do seu instrumento, você já faz um programa, um método onde você tem os seus estudos.
Então você precisa ver o que vai ser cobrado, se isso se enquadra naquilo que você já desenvolve, né, no seu estudo, na sua prática instrumental, ou se nesses 3 meses você vai precisar desenvolver, porque isso é possível. Eu já peguei, por exemplo, alunos pianistas que tocavam muito bem, mas especificamente aquela peça que estava sendo cobrada na prova nunca havia lido, né? Mas num período curto de tempo conseguiu focar, né? Visto que já tinha uma facilidade em leitura, já tinha todo um desenvolvimento e conseguiu realmente naquele pouco espaço de tempo se preparar especificamente com aquelas peças e passar na prova. Então, foca nisso. Foca no THE, foca nos estudos que você precisa, ataca aí exatamente aqueles estudos que você precisa. E teoria musical, você está aqui com a oportunidade de estudar conosco e nós vamos trazer um conteúdo para você excelente, bem prático, bem objetivo, sem enrolação. Vou falar um pouco eu vou falar um pouco sobre a bibliografia, né? Mas já de antemão quero dizer que sem aquele mimimi e aquela coisa da Maria Luísa de Matos Prioli, Belmira Cardoso e Mário Mascarenhas, que tem toda uma teoria, toda uma história, né, para explicar coisas muito práticas, muito simples que usamos no dia a dia da leitura musical, tá? Então nós vamos usar a bibliografia, porque precisamos conhecer todos os conceitos, as definições, mas vamos entrar de uma maneira bem prática, fazendo exercícios, resolvendo provas de outros concursos, para que vocês cheguem lá e consigam de forma bem objetiva, bem rápida, resolver todas essas questões de teoria musical. Então, se preparem para o TAF, se preparem aí para o THE, os seus estudos específicos do instrumento, as peças pedidas e também teoria musical e história da música. O exame de saúde, você precisa ver se você atende, né, aqueles requisitos, né? Tem toda uma descrição do que pode e o que não pode, e esse exame documental. Vamos lá, período de inscrições de 23/1, ou seja, segunda-feira, 23/1 de 2023, a 12/3 de 2023. Então, 23 de janeiro a 12 de março, você tem aí um período para você estar realizando a sua inscrição e a taxa de R$ 61,50. Tá bom? Então, você tem esse período todo, de final de janeiro, início de março, até meado mais ou menos de março, para estar realizando a sua inscrição. Vamos falar sobre a prova. Bom seria se a prova fosse apenas de teoria musical, que é a área que a gente domina, mas não, né? Nós também teremos que ter conhecimento a nível de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos realmente específicos da nossa especialidade, que no caso é música. A prova será de múltipla escolha, muito tranquilo, né? Questões objetivas. A disciplina de língua portuguesa, apenas 15 questões, tá? Então, 15 questões, muito tranquilo. 1 ponto cada questão, tá? Valendo aí 15 pontos o total de pontos da prova de português. Raciocínio lógico, 15 questões apenas, tá? Agora eu quero aproveitar e pedir que você se inscreva no canal do professor Felipe Cople. Isso mesmo, Felipe Cople é um professor excelente de matemática que pode te preparar para essas questões de raciocínio lógico. Dá uma procurada nele aí no YouTube que você vai ver. O professor Felipe Cople é professor de flauta, é músico, mas é formado também nessa área de matemática. Então procura lá o professor Felipe Cople, canal do professor Felipe Cople. Isso mesmo, ele tem lá outros concursos que ele comentou, algumas questões, concurso da Petrobras e etc. E agora ele vai estar também colocando conteúdos relacionados a esse concurso dos bombeiros. Então, raciocínio lógico com o professor Felipe Cople. Você vai estar preparadíssimo se você estudar conosco, Marques Cople ensinando musicalmente. Então vamos lá, 15 questões de português, 15 de raciocínio lógico e 30 questões
de música, conhecimento específico, totalizando 60 pontos. Os reprovados serão aqueles que ficarem abaixo dos 30 pontos, tá? E não acertarem ao menos uma questão de cada disciplina. Então não adianta você ser um excelente músico, uma excelente musicista, gabaritar a prova de conhecimento específico, mas zerar uma das outras disciplinas, zerar português ou zerar raciocínio lógico. Então, é bom que você fique atento a isso. Serão considerados reprovados candidatos que obtiverem menos de 30 pontos na prova de conhecimentos e não acertarem ao menos uma questão de cada disciplina. Bom, vamos lá. Conteúdo programático para o terceiro sargento. Vamos se tornar um terceiro sargento músico. Vamos ver as especialidades, para todas as especialidades, vamos ver o conteúdo para você estar perto, você está a um passo de se tornar um bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo, um bombeiro músico. Vai participar daquelas solenidades, tocando, fazendo aquilo que você mais gosta, tá? Então, vamos lá. Conteúdo programático, que é o que nos interessa. Todo professor gosta de conteúdo programático. É isso que você vai estar estudando conosco no curso. Esses conteúdos, de maneira bem objetiva, sem mimimi, sem enrolação, da Maria Luísa de Matos Prioli e da Belmira Cardoso e Mário Mascarenhas. Nós vamos usar a bibliografia, vocês vão ter conhecimento dos conceitos e das definições, mas nós vamos realizar os exercícios de forma objetiva, de forma prática, que é o que a gente precisa realmente para a gente executar nossa música no dia a dia. Então vamos lá, acordes, teremos conhecimento de acordes, vamos falar de formação de acordes, vamos falar de classificação dos acordes, acordes de tríades, tétrades, tá? Acordes de 3, 4 ou mais sons. Vamos falar sobre escala cromática, escala geral, enarmonia, história da música, que vai estar subdividida pelos períodos, né? Aqueles períodos da história da música, inclusive música brasileira, e vai ter aí mais uma outra categoria que vai ser história dos compositores dos hinos pátrios brasileiros, porque para ser militar você precisa conhecer os hinos, né? Os hinos pátrios e os compositores. Então, dentro dessa matéria, esse módulo História da Música brasileira, nós vamos ter aí um ponto importante que vai ser a história e compositores dos hinos, a história e também sobre as composições, compositores dos hinos pátrios brasileiros. Vamos lá, intervalos ou matéria para dar pano para manga, não é isso? Aquele iniciante da teoria musical começa a estudar intervalos, fica perdido porque é tanto conteúdo, não, aqui você vai aprender, tá? Então até se você não quiser ser bombeiro, compra o nosso curso, se você está estudando música aí por conta do nosso curso, é super em conta, um valor super simbólico, é bem barato, e aí você vai conseguir matar seu problema de intervalos. Se você não consegue entender classificação de intervalos, você vai aprender aqui comigo de uma maneira super fácil, super rápida, como eu faço com os meus alunos. Meus alunos pianistas conseguem classificar intervalos, conseguem reconhecer os intervalos até de ouvido, com a maior naturalidade, classificam rapidamente os intervalos, porque sem mimimi, sem aquela história toda que a Maria Luísa bota lá no livro dela, aquela coisa toda que o Mascarenhas escreve, não. Nós vamos fazer de forma prática, objetiva, sem abrir mão da bibliografia, vocês precisam ter também noção da definição e dos conceitos. Mas vamos lá, modos da escala, super tranquilo, modo maior e menor, tá? Vamos focar nesses dois modos. Modulação, série harmônica, tons vizinhos e afastados, transposição e ornamentos. Transposição, algo muito importante para sargento músico, não é isso? Que precisa ler e precisa saber transpor, não é isso? Então nós vamos aprender transposição de uma maneira super prática, objetiva, transpondo aí para o intervalo que você quiser. Transposição e ornamento. Vamos falar de vozes, transposição dos modos litúrgicos, vamos falar de andamento e, como eu já havia adiantado quando falei da história da música, a história e também sobre os compositores dos hinos
pátrios brasileiros. Tá, vamos nos embasar em quê? A prova vai estar baseada em que bibliografia? Olha aí, bibliografia básica, né, de todo estudante de teoria musical. Bom, pelo menos os raízes, né, o músico raiz, não sei os de agora, mas o músico raiz, para ser músico, tinha que passar por essa bibliografia aí. Então, é uma bibliografia que a maioria dos músicos conhece, tá? Curso completo de teoria musical e solfejo, primeiro e segundo volume, do Mário Mascarenhas e da Belmira Cardoso. Aqueles 2 livrinhos, né, relativamente grossos, que tem todos os conceitos, definições, exercícios, solfejo, leitura rítmica, leitura métrica, todos os exercícios ali sobre esses assuntos, todos que nós falamos e muito mais, né? Que a prova ela tá com conteúdo bem tranquilo, na minha opinião, bem prático para a realidade do músico, né? Do músico militar que lê, né? Que toca, né? Que vai ficar a maior parte do tempo realmente lendo partituras. Então, aquele conteúdo ele tá bem objetivo, não tem enrolação, não tem mimimi não. Mas nesses livros você tem muito conteúdo, tá? Mas aqui no nosso curso a gente vai focar naquilo que realmente interessa para passar na prova. Então, esse curso da Belmira e do Mário Mascarenhas, o volume 1 e 2, tá? O Borromil Med, esse daí, Teoria da Música, que também é muito utilizado. O Maria Luísa de Matos Prioli, Princípios Básicos da Música para a Juventude, primeiro e segundo volume, que também é muito utilizado. Basicamente, os músicos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, qualquer lugar que você for estudar música, nível básico e nível técnico, você vai usar. Eu já vi até a universidade usando nos primeiros períodos, nos períodos para preparação, né, para o que vem depois, para a harmonia avançada e outras matérias, utilizando também esse Maria Luísa de Matos Prioli como um preparo, né, uma base. De história da música, nós vamos ter esses dois livros aí, tá? A Situação da Música no Fim do Mundo Antigo e Uma Breve História da Música, do Roy Bennett, tá? Então, são livros que têm a história da música também com bastante conteúdo. Não vou dizer para vocês que não tem texto, não. Então, se você não gosta de ler, então você precisa estudar conosco, porque a gente aqui vai partir para o ponto, a gente vai mirar e vai acertar, a gente vai estudar realmente. Eu vou trazer para vocês um conteúdo totalmente objetivo, prático, resumido, para você passar na prova, porque esses livros, inclusive esse de História da Música, tem muito conteúdo para falar de um período, para falar sobre, por exemplo, o classicismo. Meu Deus, como ele dá voltas, né? São muitas folhas, muitas páginas que realmente, em 3 meses, quem nunca estudou, porque acontece, tem situações de que o aluno, ainda mais o músico, né? O músico, como a música é uma área muito prática, né? O importante é você saber tocar, a gente consegue diferenciar um músico bom de um músico mais ou menos pela sonoridade, pela leitura dele, pela maneira que ele lê, pela maneira que ele toca. Muitas das vezes nós somos muito práticos, nós tocamos muita coisa, nós desenvolvemos muito a nossa parte prática, mas esses conteúdos importantes, teóricos e de história da música nós não sabemos. Você acredita que eu pego alunos, às vezes, que tocam muito bem, que estão preparados do ponto de vista específico da prática instrumental, mas não sabe nada de história da música? Você pergunta sobre baile, não sabe nem que período, tá? Já vi muito sargento não, já vi muito músico militar que também não tem conhecimento, tá? Que passou na prova em algum momento, mas esqueceu ou não sabe, não se situa, não sabe o que é classicismo, não sabe das características, né, de cada período da história da música, o que caracteriza, por exemplo, um período romântico, o que diferencia o clássico do barroco, da renascença. Então, assim,
É importante você saber tocar bem, né? Mas você, para passar numa prova dessa, você precisa ter outros requisitos, você precisa estar à frente de alguns. E vai ser justamente esse o seu diferencial. Porque às vezes o cara que lê tudo, transpõe tudo, vai chegar lá, mas, por exemplo, na prova escrita, ele vai dar mole, ele vai deixar a desejar, porque ele não sabe nada de história da música, já vai perder vários pontos aí. Então você tem que estar preparado, tem que estar preparado em todos os aspectos, e no nosso curso você vai ver isso, que as nossas videoaulas, todas gravadas, você vai ter acesso a essas videoaulas quantas vezes você quiser. Você vai tirar todas as suas dúvidas, vamos ter grupo com os alunos pelo WhatsApp. Você vai tirar todas as suas dúvidas ali, vai resolver provas de concursos anteriores, tá? Você vai estar preparado. Se você não aprendeu história da música em nenhum momento, eu já peguei alunos, por exemplo, que vieram de outros cursos, vieram de outra academia, que tocavam muito bem, mas às vezes na parte de história da música, não tinha vaga, ou não tinha mais o professor, não tinha mais a turma, e ficou sem cursar a disciplina, ou de repente cursou parte da disciplina, ficou faltando estudar um monte de coisa, e infelizmente ficou com essa parte aí em deficiência. Mas você precisa dominar todos esses conteúdos, tem que saber muito de acordes, transposição, tem que saber muito de escalas, tá? Tem que saber de intervalos bastante, mas tem que saber também de história da música, e vai ser oportunidade de se aprender conosco, tá bom? Então, o nosso preparatório, Marcos Copler ensinando musicalmente, lembrando, passa lá no canal do professor Felipe Copler, você vai também ter todo um suporte para raciocínio lógico, mas nós aqui no nosso canal do Marcos Copler vamos estar trazendo para vocês um conteúdo completo de teoria musical e história da música, tá bom? As inscrições para o nosso curso preparatório, em breve eu vou estar disponibilizando para vocês todas as informações de inscrição, de link de inscrição, valor do curso, módulos. Nosso curso vai estar dividido em módulos, nós não vamos tratar disso de maneira solta, tá? Vai estar dividido em 3 módulos diferentes, e vocês vão poder estudar esses módulos, tá? Separados aí, vocês vão ter acesso a esses 3 módulos e organizar a sua forma de estudo, tá? Você vai ter 3 meses, 3 meses é um tempo razoável, né? Se você focar, se você mantiver aí um cronograma de estudos, se você tiver aí X tempo por dia para estudar, né? Você vai ter que fazer aí, você vai montar o seu calendário, você vai montar a sua agenda aí de estudos, e aí eu vou estar trazendo para vocês esses conteúdos em 3 módulos, né? E vocês vão estar sendo preparados, podendo rever a aula quantas vezes quiser, tirar dúvidas e etc. Mais informações, vocês vão ter aí acesso a um grupo no WhatsApp. Tem um link na descrição. Se você quiser já entrar nesse grupo de WhatsApp, você já pode estar fazendo isso. Você pode entrar, clicar no link, vai cair lá no grupo de WhatsApp, e lá não é o grupo de alunos ainda, tá? É um grupo de interessados. Então, se você se interessou pelo curso, você vai clicar nesse link que está na descrição, e você vai ter lá as informações todinhas que vão te direcionar realmente para a compra do nosso curso. E aí sim, você vai poder estar num grupo de alunos e estar se preparando durante esses meses que antecedem o concurso. A prova é dia 30 de abril, não podemos esquecer, tá bom? Oportunidade de você se tornar aí um sargento músico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, muito obrigada por você que me ouviu até aqui. Não esqueça de baixar o edital, ler todas as informações, clica no grupo de interessados do WhatsApp, que vai estar aí no link aí na descrição do vídeo, tá bom? E acompanha aqui o nosso canal, já chega se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com aqueles teus outros colegas que estão aí meio que sem saber que carreira que vão seguir, essa oportunidade, tá? Essa coisa de que músico não serve, música não serve para ganhar dinheiro, isso é mentira. Remuneração de mais de R$5.000 ali,
né, um cargo de nível médio, tá muito bem remunerado. Você não acha, não? Tem gente com nível superior que não ganha isso. Tem professores formados, tá, pela UFRJ e outras universidades que não ganham esse valor, tá? Então, está bem valorizado, está bem remunerado para você estar aí numa área específica, que é a área que você gosta da música, instrumentista, é uma oportunidade. Isso é o nosso preparatório para concurso e não preparamos apenas para concursos militares, não. Preparamos também para vestibular, teste de habilidade específica para as universidades públicas ou qualquer outro teste de habilidade específica, e também temos um curso de piano, flautas e leitura musical desde o nível básico, tá? Todo o nível básico e nível técnico, tá bom? Então, faça isso. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você saber, porque vão ter vídeos aqui quase que toda semana falando sobre esses conteúdos de teoria musical da prova, tá bom? Clica no link aí de interessados e vocês vão ter todas as informações para fazerem as suas inscrições, tá bom? Oportunidade única para você se tornar um sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ganhar R$ 5.000, ter estabilidade fazendo aquilo que você gosta, mas tem que ter preparo, tem que ter suor, e não é só na parte física, não, aqui na parte cognitiva também, mas eu vou te ajudar nisso, porque o nosso curso está muito bem dividido e você vai aprender, ou então fechar aí alguma lacuna, alguma coisa que ficou faltando de história da música ou de algum conteúdo que você não conseguiu absorver completamente. É agora que você realmente vai conseguir, vai passar nessa prova. Muito obrigada por me ouvir e até o próximo vídeo.